dia. Bom dia, queridos. A graça e a paz de Jesus. Eu quero chamar quem está ali atrás para vir entrando, encontrando o seu lugar. Quero dar bom dia para quem está em casa, quem está participando conosco dessa transmissão. Sejam muito bem-vindos. A gente vai começar lendo um trecho do Salmo 27. Eu quero convidar quem está presente a ficar de pé. Salmo 27, um salmo escrito pelo rei Davi. Esse é o texto que abre o nosso momento de entrega. O culto é um momento de entrega. A gente às vezes acha que o culto é um momento de receber, né? Eu vou para a igreja para receber uma palavra, para receber um bem-estar. Na verdade é o contrário, a gente vem ao culto congregacional para entregar nossos corações, nossas vidas. Amém, irmãos? Tempo de entrega. O salmista Davi, no Salmo 27, a partir do verso 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Então veja só o salmista dizendo: no seu tabernáculo eu vou fazer o quê? Eu vou oferecer sacrifícios, ou seja, a gente vem ao espaço de culto para dar. E o sacrifício não é mais um animal. O sacrifício somos nós, é a nossa própria vida. Não é verdade, irmãos? Então nós estamos aqui para nos oferecer ao Senhor e para celebrar a sua bondade sobre nós. Baixe a sua cabeça ou feche os seus olhos, vamos orar juntos. Obrigado, Deus, por esse convite do Senhor. Hoje nós te agradecemos pela tua bondade derramada sobre o teu povo. A tua bondade, Deus, que nos é lembrada pela tua palavra. Nós te agradecemos. Estamos aqui agora, Deus, para nos entregar, para render a ti o nosso culto. E fazemos isso agora cantando, celebrando, louvando o nome de Jesus. Oramos e já te agradecemos, dizendo amém e graças a Deus. Aleluia. Amém. O nosso Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom e Ele continua. Todos.
bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia. O Senhor é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está aqui agora. Abra seu coração. A presença do Senhor é o nosso lugar secreto, onde ninguém mais chega perto, onde nada pode atrapalhar. Então abra seu coração, levante suas mãos, adore conforme o seu coração desejar, mas adore. Converse com Ele hoje, irmão. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
Desça com o céu, Senhor. Desça com o céu para nossa família. Desça com o céu para nossa saúde. Desça com o céu para nossa igreja. Para os nossos irmãos que estão precisando nesse momento. Estão nos hospitais, chorando por vidas que se acabaram. Mas também irmãos que perderam familiares para as drogas. Deixa o céu descer para essas famílias que perderam pessoas para o mundo ruim, para o tráfico, para o crime. Deixa o céu descer, Senhor. Traz a tua misericórdia, Senhor, sobre a vida das pessoas que estão aqui. Oh, aleluia. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou.
Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Diga isso, levante suas mãos. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Dê glórias a Ele. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Glória, Senhor. Yeshua. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque em Ti, Senhor Jesus, nós encontramos socorro bem presente na hora da nossa angústia. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque nem a morte foi capaz de te vencer. E Tu levaste naquela cruz sobre os Teus ombros os nossos pecados para nos garantir salvação, vida eterna. Tu levaste também, Senhor Deus, naquela cruz as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões. É por isso, Senhor Deus, que nós podemos nos achegar a Ti confiantes, ó Pai. Confiantes, ó Senhor, que em Ti nós encontraremos socorro. Em Ti nós encontraremos, ó Pai, a paz. Em Ti nós encontraremos vida, Senhor Deus, vida eterna. Vida, Senhor Deus, que ninguém, Senhor Deus, é capaz de nos dar. Em Ti, Senhor Deus, nós podemos confiar e Te suplicar, Senhor Deus. E é por isso que nesse momento nós queremos continuar a orar, Senhor Deus, por cura, Senhor, em favor de tantas pessoas, ó Deus, que se encontram, ó Pai, nesse momento internadas em hospitais, em UTIs, ou que estão em suas casas, ó Deus, padecendo, Senhor Deus, por causa, Senhor Deus, deste vírus e por outras também, outras doenças, ó Pai. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida do Igor Parente. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, a vida do Ariel. Nós Te pedimos, Senhor Deus, pela vida da Regina, Senhor Deus, da vida do Ricardo Ari, da Francisca, Senhor Deus, mãe da nossa irmã Renata, Senhor. Nós Te pedimos pela vida do João Nunes, pela vida da Isadora, pela vida da Renata. Essa família, Deus, está, Senhor Deus, enferma. Nós Te pedimos em favor de tantas e tantas outras pessoas, ó Pai, que nós não conhecemos, que estão sendo agora colocadas diante do Teu altar, Senhor Deus. Recebe, Senhor Deus, estes nomes e intervém de forma poderosa, Senhor. Oh Deus, faz aquilo, Senhor Deus, que nós não podemos fazer. Opera com milagres, Senhor Deus, e com maravilhas, ó Pai, em nome de Jesus. Nós também Te agradecemos, ó Pai. Nós vamos manter, Senhor Deus, firme a nossa convicção de que até aqui o Senhor também tem nos ajudado. O Senhor tem restaurado a vida de tantas e tantas outras pessoas. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela recuperação do Humberto, Senhor.
que esteve por tantos dias internado e agora recebeu alta. Louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos pela recuperação do Dudu, nós te agradecemos pela recuperação de tantos e tantas outras pessoas, para nos mostrar que o Senhor também é o Deus que restaura, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, e que possamos manter firmes a nossa convicção de que o Senhor cuida de nós, seja na escassez, seja na abundância, seja na fartura, Senhor, seja com a saúde em dia, seja faltando saúde, o Senhor cuida de nós, porque a nossa vida está nas tuas mãos. Tu és o Senhor que governa todas as coisas. Senhor, não nos deixe esquecer dessa verdade, que o Senhor é soberano, o Senhor é quem reina, o Senhor é quem governa. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor deu, o Senhor tirou, e nós te agradecemos por isso e declaramos que Tu és Yeshua, o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Para o glorioso Salvador, Yeshua. Bênção. Pode se sentar um instante. Eu queria chamar aqui à frente algumas pessoas que hoje serão recebidas como membros da nossa igreja, as pessoas que fizeram a primeira classe de integração do ano. E para que não haja uma aglomeração aqui em cima, a gente dá algumas recomendações. Quem for subir, venha só. Eu digo isso porque no passado a gente estimulava que quem fosse sendo chamado viesse com alguém para celebrar esse momento junto. Então você vai vir só, você vai vir de máscara e, na medida do possível, tentar ficar um braço de distância da pessoa do seu lado. Então a gente dividiu em 3 grupos, ok? Eu vou chamar o primeiro grupo agora, que será recebido por transferência, gente que já pertencia a uma outra igreja, mas se encontrou aqui na Nova Jerusalém. Queridos, em primeiro lugar, bom dia, sejam bem-vindos. Vocês estão vindos de outra comunidade e Deus colocou no coração de vocês que essa igreja agora é a igreja de vocês. Então isso nos alegra. E conforme vocês ouviram na classe de integração, essa é uma igreja presbiteriana ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil, portanto constituída de um corpo de líderes eleito pela comunidade. E a minha pergunta para vocês é se vocês entenderam isso e se concordam em caminhar debaixo desta governança, da liderança desses homens eleitos pela Assembleia, escolhidos por Deus para estarem aqui liderando a nossa comunidade. Enquanto nós, líderes, estivermos sujeitos a Deus e a sua palavra, vocês se comprometem a se sujeitarem a esta liderança? Sim? Ok. Sejam muito bem-vindos à Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Eu os recebo oficialmente como novos membros e a comunidade pode dar uma salva de palmas. Podem descer. Minha vontade era abraçar e dar a mão para todo mundo aqui. Podem descer, Deus abençoe. Vou chamar o segundo grupo também de pessoas que estão vindo de outras comunidades. Joia, sejam bem-vindos. Quem for subir, chega. Ok, só desse lado aqui agora. Ok, vamos lá. Eu me dirijo a vocês com o mesmo sentimento de alegria, de boas-vindas, pela convicção que Deus colocou em seus corações de estarem nessa igreja dizendo: aqui agora é minha casa. É assim que vocês se sentem? Estão aqui por livre e espontânea verdade, amém? Aí quer dizer, vontade, livre e espontânea vontade, não é? Chega mais pertinho aqui, moça. Isso. Maravilha.
Vocês entenderam o que foi colocado para outra turma que estava aqui antes de vocês. É importante que isso seja, professado publicamente. Vocês entendem que estão debaixo de uma liderança eleita pela Assembleia. Vocês agora farão parte dessa Assembleia. Eventualmente vocês escolherão um pastor da igreja, líderes, presbíteros, diáconos. Enquanto esta liderança estiver submissa à palavra de Deus, vocês concordam em estarem submissos a essa liderança? Sim? Amém. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los como membros. Minha vontade era dar um abraço ou pelo menos apertar a mão de cada um, mas fica apenas um sorriso de boas-vindas e as palmas da igreja. Deus abençoe vocês, podem descer, uma alegria tê-los aqui. Queridos, vou chamar agora por fim a terceira e última turma, e esta será recebida através da celebração do batismo. Pessoas que entregaram seus corações aqui na igreja, levantaram a mão, ou formalmente, ou então intimamente em seus corações, e disseram: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor. Essas pessoas estão aqui hoje para serem batizadas, e eu vou chamá-las pelo nome. Uma delas está em casa com suspeita de Covid, não vem. Larissa Prado Carvalho, Caio Lourenço, Vinícius Bessa Campelo, Lia Dias Pimentel, Luana Pires Freire. Podem vir aqui à frente. Se você ouviu o seu nome, chegue, vem para cá. Queridos, eu me dirijo a vocês agora com esta pergunta que, dependendo da resposta que vocês derem, será uma confissão pública da fé que vocês têm. Hoje, vocês professam Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas, sim ou não? Tá, vamos ouvir. Sim, eu acho que só aí já é motivo para a gente dar glórias a Deus. Glórias a Deus. Muito, muito feliz em ouvir isso de vocês. Nós estamos na igreja presbiteriana, vocês já ouviram dirigido às outras turmas. Vocês também concordam em se sujeitarem a essa liderança, enquanto nós líderes estivermos sujeitos à palavra de Deus e ao seu senhorio? Sim? Amém. Então nós vamos de um por um agora, batizados. Vai ter uma lembrancinha que vai ser entregue na sua casa. Hoje a gente não quis fazer isso aqui, por questões óbvias, mas você vai receber um presentinho simbólico para registrar essa data de hoje, como o dia do seu batismo aqui na igreja, ok? A comunidade, eu sei que essa hora muita gente se distrai, mas na medida do possível, conforme a gente for batizando, são pessoas que estão entregando seus corações, quer dizer, que entregaram e que estão confessando isso publicamente. Então, na medida do possível, aí no seu lugar, conforme a gente faça cada batismo, você aí abençoa essa vida que está sendo batizada, agradece a Deus pela graça de Jesus ter alcançado cada uma delas, ok? Vinícius, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por ter alcançado o coração deste jovem que tem ouvido a respeito do Senhor dentro de sua casa e hoje abraça essa fé e te confessa como seu Senhor. E ele cresça, um grande homem de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Larissa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derrama, meu Deus, sobre a Larissa bênção sem medida do Senhor, para que ela cresça como uma grande mulher de Deus e faça diferença no mundo. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Lia. Lia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pela obra na mente e no coração da Lia. Obrigado, Senhor, pela forma como o Senhor se revelou a ela, que o Senhor ainda se revele com novidade de vida para ela, Senhor. Que ela possa se pôr de pé e continuar sendo uma grande mulher de Deus, para a glória de Jesus, amém.
Caio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pela vida do Caio, por esse coração rendido ao teu senhorio. Que Caio se erga como um grande homem de Deus e faça diferença no mundo, em nome de Jesus. Amém. Douglas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por tocar o coração deste homem, por converter este coração ao teu senhorio. Que Douglas se erga para fazer diferença no mundo, na sua família, hoje e sempre, no nome para a glória de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Deus te abençoe. Parabéns. Deus abençoe a todos, sejam recebidos como membros da igreja, como crentes no Senhor Jesus. Vão o mundo afora e façam diferença para a glória de Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos comprovando que o reino do Senhor não para, e o ID, a qual Ele nos designou, continua sendo feito, cumprido pelo povo de Deus. Salvação tem chegado até aqui, a esta igreja, através da pregação do Evangelho. A palavra do Senhor nos diz, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 10 ao verso 12, Paulo vai trazer uma palavra de agradecimento àquela igreja, aos irmãos que se reuniam naquela cidade. E ele vai agradecer especificamente pelas ofertas que foram levantadas pelaquela igreja, com o intuito de abençoar a vida do apóstolo Paulo e o seu ministério, para que o ID do Senhor pudesse ser cumprido através dele, o apóstolo Paulo, e todos os seus irmãos e irmãs que caminhavam com ele naquela missão de pregar o Evangelho de Jesus. E Paulo vai dizer as seguintes palavras: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, queridos. É um desafio enorme para nós aprender a declarar isso que o apóstolo Paulo fala no final do versículo 12. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas como dizer isso com fé e com confiança, se nós estamos passando por necessidade? Se a escassez bateu a nossa porta e muitas vezes o desespero tende a nos dominar. Mas o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, não só apenas nos períodos difíceis, mas também nos períodos bons. Não apenas nos períodos de fartura, mas acima de tudo nos períodos de escassez. Nós precisamos crer que de verdade nós podemos ser mantidos e sustentados por esse Deus que tudo pode, porque Ele é quem nos fortalece. Que o Senhor esteja fortalecendo a tua fé, a tua esperança, na certeza e na convicção de que seja na escassez ou seja na fartura, tendo muito ou nos faltando, mas o Senhor promete nos sustentar e nós precisamos crer, queridos. Que o Senhor derrame sobre a tua vida bênçãos sem medida, e que as janelas dos céus, as portas dos céus estejam abertas e o Senhor esteja suprindo cada uma das suas necessidades, e que jamais te falte o pão nosso de cada dia. O Senhor te abençoe. Vamos ofertar. Você que está nos assistindo de casa, você também é convidado a participar desse momento. Que o Senhor também esteja te abençoando em nome de Jesus.
Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua, continua. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. Nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos, Senhor Deus, de estar aqui na tua casa, te louvando, te cultuando, Jesus. Muito obrigada, porque um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor nos aceitou como os teus filhos, Jesus. Eu quero, em especial, nesse momento, te agradecer por esses dízimos, essas ofertas, Senhor Deus, que foram depositadas aqui para o sustento da tua obra, Jesus. E quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor capacite aquelas pessoas que administram esse dinheiro, Senhor. Muito obrigada pela fidelidade do teu povo, Senhor Deus. Abençoa a cada um, abençoa os seus trabalhos, abençoa os seus empregos, supra todas as suas necessidades. Nós temos a certeza que quando nós somos fiel, o Senhor nos dá em dobro. E eu não estou falando só de dinheiro não, Senhor. Estou falando na fidelidade no geral, na nossa vida. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo teu amor. E muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos preparar os nossos corações para receber a palavra do Senhor. E tendo em nossa mente que é necessário a gente estar sempre conhecendo o nosso Deus, e é na palavra que a gente consegue fazer isso, que a gente consiga retornar aos hábitos de leitura, não apenas aqui no domingo, e conhecer verdadeiramente o Deus que a gente louva, o Deus que a gente fala e o Deus que a gente dá glória. Amém. Com
Obrigado, gente. Vou tirar a pesca aqui, ó. Queridos, uma palavrinha antes de nós começarmos a ministrar a palavra de Deus. Em função do novo decreto do governo do estado, sugere-se, na verdade é uma recomendação, né, em que a gente não se reúna à noite, por razões de isolamento mesmo. Quanto menos gente tiver na rua, menores são as chances do vírus se alastrar. Tem quem concorde, tem quem discorde, mas uma coisa nós concordamos, é com a Bíblia, e a Bíblia diz para obedecermos às nossas autoridades. Então nós não teremos culto às 18 horas presencial. Só que esse momento aqui que nós estamos experimentando agora será retransmitido, vou colocar entre aspas, ao vivo, às 18 horas. Esse vídeo não vai estar disponível de tarde, mas às 18 horas ele volta a entrar em caráter ao vivo para as pessoas que estão acostumadas a participar desse momento de entrega e de celebração às 18 horas. Ok, gente? Tá claro? Então, se de repente alguém não veio e não está atento a isso e disser, vixe, mas eu perdi de manhã, o que é que eu faço? Aí você pode me ajudar a dar esse recado. 18 horas no canal do YouTube da igreja, nós teremos a reprise disso tudo aqui. Se você quiser ouvir mais uma vez, celebrar mais uma vez, é às 18 horas em que a gente vai conectar juntos, ok? Vale também um aviso para quarta-feira, culto de oração. Pelo horário, que é às 19h30, não teremos o culto presencial, mas teremos ele transmitido ao vivo às 19h30. Então, por favor, nos ajude a divulgar essa notícia, para que a pessoa não dê viagem perdida para cá, nem hoje às 18 horas, nem quarta-feira às 19h30, mas que, acima de tudo, ligue lá o YouTube nesses horários, para que a gente possa celebrar ao Senhor juntos e ouvir uma palavra. Ok, pessoal? Tá claro? Bênção. Abra comigo no mesmo capítulo que o pastor Gabriel leu, Filipenses capítulo 4, só que a gente vai pular uns versículos para trás. Filipenses 4, eu quero ler com você apenas 2 versículos da carta de Paulo aos Filipenses. Se você nunca leu essa carta toda, vale a pena. Se você já leu, releia toda ela, especialmente com o conhecimento do contexto em que ela foi escrita e das palavras que ela contém. Isso enriquece muito a nossa percepção sobre a mensagem de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4, eu vou te pedir para ficar de pé, para nós lermos juntos apenas esses 2 versos. Filipenses 4, a partir do verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Senhor, obrigado por essa promessa, obrigado por essa garantia de que o Deus da paz está conosco. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui agora. Nós cremos que o Senhor toma conta dos nossos pensamentos. Portanto, nos ajuda, Deus, agora eu te peço. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. O apóstolo Paulo, ele recomenda algo aqui aos filipenses. É bem verdade que em outros textos da palavra de Deus, recomendações muito claras são do tipo prático, assim, faça isso ou não faça aquilo, né? Coloque as leis no teu coração, não siga os ídolos das nações vizinhas. Essas recomendações têm a ver com atitudes. Interessante que aqui nesse texto, a recomendação do apóstolo Paulo tem a ver primeiramente com o pensamento. Você reparou? Ele fala das virtudes de um pensamento são, e aí no final de elencá-las, ele diz assim, pensem nessas coisas. Uma recomendação para pensarmos de uma determinada maneira em determinadas coisas. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre
como temos gastado tempo pensando, ou no que temos pensado a maioria do nosso tempo. E aí não tem como escapar da verdade de que, ultimamente, há pouco mais de um ano, nós temos pensado quase que exclusivamente em pandemia, em doença, em possibilidade da doença chegar perto da gente. E quando chega, aí a gente só pensa mesmo nisso, e aí a gente pensa sobre alguns porquês. Deus, por que eu? Ou então, Deus, até quando isso vai durar? E quando é que a pessoa por quem eu estou orando aqui vai ter a sua cura? Ocupa o nosso pensamento, e ainda que tenhamos demandas durante a nossa semana de trabalho, de vida, desse empreendimento chamado vida, nós temos demandas. Mas essas demandas começam a ocupar uma pequena parcela do nosso pensamento, e todo o nosso pensar se dirige a essas questões do nosso cotidiano. As circunstâncias condicionam os nossos pensamentos. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. Só que não precisa ser assim. Porque tem circunstâncias que, se dominarem os nossos pensamentos, a gente adoece. Então, ao mesmo tempo em que a gente responde sim, é verdade, as circunstâncias dirigem o meu pensar numa determinada direção, eu também preciso me lembrar de que não precisa ser assim. Deus me deu a capacidade, e o apóstolo Paulo aqui está me orientando em como não deixar que isso seja assim, para que eu não adoeça da mente e, consequentemente, do corpo. Olha só que interessante, por isso eu falei para você que vale a pena conhecer a carta aos Filipenses dentro do seu contexto. Uma recomendação dessa de Paulo é belíssima, não é verdade? Pensem no que for amável, pensem no que for puro, pense naquilo que tem um bom procedimento, pense nessas coisas boas. É um texto bonito. Agora, você sabe em que circunstância essa carta foi escrita? Prisão, encarceramento, diga-se de passagem, injusto. Paulo estava como instrumento de Deus a serviço do mundo. E ele foi preso pelo Império Romano. E a gente conhece a história e sabe que dessa prisão, algum tempo depois, ele seria então executado. E é dentro desse contexto de injustiça, desse encarceramento injusto, de sofrimento, a gente se imagina numa situação dessa, e é muito plausível que a gente concorde que estando nós no caso de Paulo, talvez os nossos pensamentos estariam tão condicionados por essa circunstância, que a gente talvez estivesse pensando, por que eu? Como é que isso pode acontecer? Que juiz corrupto, aquele que me botou aqui, será que vão me executar, será que não? E aí é o que eu estou dizendo, a cabeça adoece o corpo, é ou não é, gente? E eu quero pensar sobre isso hoje com vocês, como aquilo que a gente pensa influencia diretamente a vida que a gente vive. Aquilo que a gente pensa determina também as nossas ações. Veja o que é que o próprio Senhor Jesus falou no Sermão do Monte. Lá no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Mateus, Jesus fala o seguinte, que a lei, quando diz não matarás ou não adulterarás, você lê e você entende, só que Jesus fala, eu porém vos digo, se o pensamento passar aqui do adultério ou do homicídio, a prática já é considerada realizada. Olha o poder do pensamento, gente. Vocês concordam que nós temos este poder de matar alguém na mente, às vezes no coração? Aí pode ser que tenha alguém que diga assim, pastor, mas você também não sabe o que é que aquela pessoa fez. E eu tenho uma raiva tão grande que eu já matei 10 vezes aqui dentro do meu coração. Às vezes é assim. Mas isso é apenas para reforçar essa ideia, essa verdade, de que o nosso pensamento dita o estilo de vida que a gente vai ter, dita as atitudes que a gente vai empreender.
A ciência cognitiva e comportamental diz isso também. E eu gosto dessa frase que eu vou ler para vocês. Ela diz o seguinte: a psicologia comportamental diz assim: as nossas vidas tendem a se mover na direção dos nossos pensamentos mais fortes, mais intensos, mais presentes. É ou não é? A nossa vida tende a seguir na direção dos nossos pensamentos mais intensos, mais insistentes, mais presentes. Quem sabe o que eu estou dizendo, levanta a mão aí, para eu ver que você está dando um amém por dentro, porque com a máscara na frente não dá nem para ouvir às vezes você dizendo amém. Olha o que é que o livro de Provérbios fala sobre essa relação do pensamento com a vida, com as atitudes, com o estilo de caminhada que a gente escolhe para viver. Diz na versão King James, que é a versão do rei Tiago, diz no livro dos Provérbios, capítulo 23, verso 7, diz assim: conforme ele pensa em seu coração, assim ele é. Conforme ele pensa, assim ele é. Parece radical isso, mas é uma grande verdade. A gente acaba se tornando a cara daquilo que está aqui. Jesus fala que a boca vai falar do que está cheio o coração. É a mesma afirmação aqui que Jesus diz, usando imagens diferentes. O coração é onde, em tese, se processam esses pensamentos carregados de emoção. Essa coisa do já matei 10 vezes, sai daqui, é desse ambiente aqui. E a boca reflete isso. São as palavras, e no final das contas acaba sendo uma atitude para a vida. O livro de Deuteronômio também chama atenção para isso, no capítulo 11, quando fala que as leis de Deus são tão importantes que elas não precisam ficar apenas da boca para fora, elas têm que ser escritas no coração, elas têm que ser amarradas na mente, nos braços, que tem a ver com atitude, com prática. Olha o que é que diz aqui o verso 18, Deuteronômios 11, 18, diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. É interessante quando você vê um judeu ortodoxo, ainda hoje, no momento das suas orações, eles se vestem de maneira apropriada e eles colocam uns itens de oração chamados filactérios. E eles são como cordões de couro, fitas de couro, que se amarram no braço com uma caixinha. Dentro da caixinha existem algumas porções da palavra de Deus, tradicionalmente são porções do Deuteronômio, especialmente o capítulo 6, que falam de como essas leis precisam estar amarradas no nosso corpo. Então se enrola uma fita de couro aqui com a caixinha, com a lei dentro, e outra na testa com uma caixinha, e as orações são feitas nesse simbolismo do que o Deuteronômio 11 pede aqui. Amarrem isso aqui na sua testa, para que isso povoe o seu pensamento, e aqui no seu braço, para que isso se reflita nas suas atitudes. É o mesmo que o salmista diz no famoso Salmo 1, quando diz que bem-aventurado é aquele homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, ou seja, o seu pensamento está voltado para a palavra do Senhor. Então, queridos, a gente já está entendendo aqui, concordando, o quão importante é o nosso pensamento e o quanto a palavra de Deus nos mostra essa importância. O quanto a palavra de Deus tem o cuidado de dizer o seguinte: preste muita atenção no conteúdo e na forma daquilo que você pensa, porque isso vai direcionar a sua vida e caracterizar as suas atitudes. Está claro, irmãos? Aí a gente se depara com o apóstolo Paulo dizendo: pensem nessas coisas. Capítulo 4 de Filipenses. Os outros capítulos, Paulo vem trazendo ensinamentos, e aí ele começa esse trechinho que nós lemos do verso 8, dizendo assim: finalmente, irmãos, ou seja, tem um tom conclusivo, e ele começa dizendo assim: atenção para o que vai entrar na cachola de vocês. A palavra grega aí para pensem, ela seria melhor traduzida se fosse considerem, analisem cuidadosamente. Não é apenas um pensamento, um devaneio qualquer. É uma consideração atenta.
É como se Paulo estivesse dizendo, olha, prestem muita atenção na forma como o seu pensamento está sendo direcionado. E aí ele começa então a falar sobre o que é verdadeiro, tudo aquilo que for verdadeiro. Se ele diz para a gente considerar atentamente o que é verdadeiro, o que é que está implícito nessa informação? É que no mundo que Paulo vivia, e no nosso mais ainda, existem muitas mentiras sendo passadas como verdades. Então, por isso, Paulo começa a lista de virtudes para um pensamento bem analisado, dizendo o seguinte, olha, nós vivemos num mundo que fabrica mentiras e as vende como se verdades fossem. Portanto, tudo que for verdadeiro tem que ocupar o seu pensamento. Gente, e na nossa sociedade, por isso que eu disse, mais ainda, nós vivemos na sociedade da imagem. As verdades têm sido cada vez mais comunicadas a partir da imagem. E diga-se de passagem, uma imagem cheia de filtros. E quanto mais filtros a gente coloca no intuito de embelezar e agregar uma estética, ou comunicar algo não só bonito, mas triunfante nesta imagem, mais esta verdade estará revestida de mentira. É ou não é, gente? Então a gente vive numa sociedade, por exemplo, que diz que o seu objetivo de vida é se dar bem. Tem casamentos que estão em crise, porque um dos cônjuges, em determinado momento, encarnou a verdade de que ele veio ao mundo para ser feliz, e que se a relação está dando trabalho, é melhor que ele saia, antes que desmorone tudo e até a amizade vá para o brejo. Parece fazer sentido, porque isso tem sido vendido como verdade. Todo mundo tem direito de ser feliz. Eu vim ao mundo para ser feliz. Se a relação está dificultando a minha felicidade, então é melhor dar um passo para fora dela. Só que isso é uma verdade que, na verdade, está bem entre aspas aí, porque é uma tremenda de uma mentira. Porque qual é a verdade? A gente não veio ao mundo para ser feliz. A palavra de Deus nos ensina que a felicidade, por mais legítima e desejada que for, ela é ganho indireto. Ela é consequência de uma vida que foi focada nos propósitos corretos. E quando a gente foca nos propósitos corretos, a felicidade vem a reboque. É o que a gente chama de ganho indireto. Amém, gente? Então, a gente não entra numa relação para ser feliz. Isso seria egoísta demais. A gente entra numa relação para fazer esta relação dar certo, para sermos servos daquele com quem nos relacionamos, para sermos instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge, para sermos fonte de bênção a todos aqueles com quem nos relacionamos. Se eu focar apenas nisso, a felicidade vem como ganho indireto. Amém, pessoal? Olha casamento sendo salvo aí agora em nome de Jesus. Porque é importante os cônjuges pensarem nisso que Paulo está dizendo. Tudo que é verdadeiro, é como se Paulo estivesse dizendo, cuidado com essas mentiras. Essas mentiras destroem uma família. Essas mentiras acabam com uma relação que, por mais difícil que estivesse sendo naquele momento ali de crise, ela tinha tudo para dar certo. Cuidado com essas mentiras. Então tudo que for verdadeiro, pensa nisso. Considere com atenção. E onde é que está uma verdade segura, irmãos? Uma verdade à prova de filtros. Uma verdade à prova do tempo. Está aqui. Palavra de Deus. Aí vale uma pergunta. Do que é que você tem enchido a sua mente e o seu coração? O que é que tem sido o fundamento do teu pensar? Porque se forem as verdades, entre aspas, da sociedade, da cultura que a gente vive, cuidado, porque o apóstolo Paulo diz que o que deve povoar a nossa mente com pensamentos virtuosos é tudo aquilo que for verdadeiro. Mais Bíblia na cabeça do povo, amém, queridos? Segundo lugar, Paulo diz, tudo que for nobre, digno de respeito, a tradução é exatamente essa. Tudo que for digno de respeito, que tiver essa nobreza lá dentro, que ocupe a mente de vocês.
aquilo que você pensa, reflete, ou até mesmo secretamente maquina no coração, que falte com o respeito, abra mão disso. Não permita que isso povoe a sua mente. E eu não quero trazer exemplos aqui, eu acho que cada um sabe do que eu estou falando. Alguns pensamentos, alguns olhares cheios de juízo, talvez, né? Já estou trazendo exemplos, mas o ponto aqui é você pensar, aquilo que não tem nobreza agregada, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero deixar que minha mente se polua com pensamentos que geram desrespeito ao outro e a mim mesmo. Está claro, gente? Então Paulo diz, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto. Vai muito na vertente do verdadeiro, porque a ideia aqui é tudo que está em conformidade com os padrões de Deus. Então você olha para determinada situação e você pergunta, cadê os padrões de Deus aqui? Cadê o senso de certo e de errado? Hoje é perigoso você dizer que existe um certo e um errado. É perigoso porque as pessoas gostam de ficar só aqui no meio, só nesse ambiente nebuloso de nem tão certo nem tão errado, vai mais no que o meu coração quer. Só que a palavra de Deus estabelece padrões para a gente. Certo é certo, errado é errado, ponto. Amém, irmãos? Olha quando a palavra nos diz que a declaração de um servo de Deus, se for sim, que seja sim. E se for não, que seja não. Olha só essa firmeza. A palavra do crente seja sim, sim, e não, não. Esse meio termo, isso é gente que está querendo agradar. Isso é gente que não está querendo se comprometer com uma verdade. Porque comprometer-se com a verdade, na maioria das vezes, exige de nós sacrifícios pessoais, dá trabalho, não é fácil, nem é prazeroso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, da mesma forma que tudo que for verdadeiro vai ser importante para você não se entregar às mentiras do mundo, apegue-se a tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que estiver alinhado com a vontade e a palavra de Deus. Aí ele continua, tudo aquilo que for puro, que ocupe o seu pensamento. Aí pode ser que tenha gente que chega e diga, não pastor, peraí, agora lascou. Meus pensamentos podem ser tudo, só não são puros. Veja só, eu entendo de onde você parte para falar isso, mas o texto não está dizendo aqui que Deus espera que tenhamos mentes canonizadas, santificadas no sentido popular do termo. Pureza aqui tem muito mais a ver com algo que não é misturado, com algo que, sendo posto assim contra a luz, a gente não consegue perceber impurezas. Essa pureza de pensamento, ela não é um pensamento absolutamente casto, um pensamento assim, absolutamente, como eu disse, canonizado. É um pensamento que se esforça para tentar identificar quais são aquelas impurezas que estão prejudicando a minha forma de contemplar o mundo, de olhar para o próximo. Paulo está dizendo, olha, que o pensamento de vocês seja puro. Em outras palavras, prestem muita atenção, coloquem a mente de vocês contra a luz do Evangelho, porque nela você consegue ver ali, sabe aquela água meio turva que você vê as partículas de impureza? Coloca contra a luz e você vai conseguir ver, enxergar quais são aqueles pequenos pontinhos que você ainda precisa tratar. Deus não espera que seja esta mente canonizada, mas Deus espera sim que você esteja buscando essa pureza, empreendendo esforços para tentar identificar em que áreas, que pequenos pontinhos precisam ser tratados. Está claro, gente? Sim ou não? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro. Aí ele diz, tudo que for amável. Em outras palavras, tudo aquilo que produz a paz, que promove a paz ao invés do conflito. Às vezes a gente pensa e pensa muito em como a gente vai responder o sujeito caso ele venha de lá para cá com uma acusação ou com desaforo. A situação nem aconteceu ainda, mas a gente sabe que um dia se encontrar vai dar faísca, então
no caso de eu encontrar, já vou pensar no que é que eu vou dizer de volta e tal. Sabe como é que é? Quem sabe o que eu estou dizendo aqui? Vamos lá, levantar a mão, minha já está de pé. Hello? Ok. Aí a gente pensa isso e a palavra de Deus está dizendo, o seu pensar precisa estar comprometido com a paz e não com conflitos. Isso é importante, gente, porque às vezes a gente acha que a promoção da paz está restrita apenas às nossas atitudes. Há uma atitude nobre de chegar e perdoar. Há uma atitude nobre de chegar e oferecer o outro rosto. Se alguém te bater numa face, vira outra. A gente restringe a promoção da paz a atitudes. Mas aqui Paulo está dizendo o seguinte, o promotor da paz começa decidindo que vai fazer paz primeiro aqui, primeiro na mente. Porque a gente já concordou que a nossa vida tende a seguir na direção dos nossos pensamentos mais intensos e mais presentes, não é verdade? E nessa batalha da mente, nessa batalha do que se passa aqui dentro, eu preciso me conscientizar de que para promover a paz eu tenho que dar início a um pensamento de paz. A pensar, Senhor, lá no fundo o que eu queria era retribuir, era dar o troco. Mas eu quero aqui no meu coração começar a decidir ser um promotor dessa paz. Começa aqui no pensamento. As atitudes podem seguir aquilo que se pensa. Aleluia por isso. E o apóstolo Paulo termina dizendo o seguinte, o que for de boa fama. E essa é uma palavrinha especial, ela só acontece aqui, e ela também pode ser traduzida por construtivo. Olha que interessante. Tudo aquilo que for construtivo, isso é um desafio para nós. Como pensar sempre de maneira construtiva? A gente já está concordando aqui que às vezes no pensamento a gente já chutou o prédio, já quer desabar. E Paulo está dizendo, o pensamento tem que ser cheio de correção, pureza, tem que ser amável, promover a paz, e tem que ser construtivo. E ele termina o texto dizendo que essas 6 virtudes, ele fala, são descritas como excelentes e dignas de louvor. Agora para aqui e pensa comigo, o que seria do mundo se as pessoas se dedicassem a ocupar suas mentes e seus pensamentos com essas 6 virtudes aqui? Já pensou? O que seria da sua família, do seu ambiente familiar? Se dentro da sua casa todos estivessem comprometidos com esse tipo de pensamento, verdadeiro, nobre, promotor da paz, que é digno de uma só palavra, se sim, sim, se não, não, ou seja, ele busca a correção, os padrões de Deus. O que seria do seu casamento, se ambos os cônjuges hoje fizessem um acordo entre si, diante do Senhor, de relerem este verso 8 de Filipenses 4, dizendo, vamos tratar o nosso pensamento. Tem muita mágoa, tem muito ressentimento na relação. E às vezes quando a gente vai sentar para discutir alguma coisa, eu já pensei em todos os argumentos para te derrubar e para vencer. Que seria de uma família, que seria de um ambiente de trabalho, se você, não vou nem falar dos outros, se você se dispusesse a internalizar esta forma de pensar. Aqui, irmãos, não se trata apenas de ser otimista, mas de orientar o nosso pensamento, de dar uma orientação para ele, de não deixar que a cultura pense por mim. E sim, porque quando a gente não está refletindo sobre, por exemplo, o que é verdadeiro, aí a cultura convence a gente do que é verdadeiro, cheio de filtro, verdadeiro entre aspas. Então aqui é muito mais do que apenas ter uma cabeça boa. Olha que cabeça boa, quem pensa assim, bom, agradável, amoroso, nobre. Não se trata apenas desse otimismo de mente, se trata de uma disposição pessoal de orientar o teu pensamento, concordando que as minhas atitudes e a minha vida tende a seguir na direção dos meus pensamentos mais constantes, mais presentes, mais insistentes. Então, é no mínimo inteligente e é muito abençoado, é de Deus,
que você pare para refletir sobre esse verso 8, sobre essas 6 virtudes de um bom pensar. E aí eu digo para você mais uma vez, as circunstâncias tendem a determinar o que pensamos e como pensamos. Não sei se você já reparou, talvez você seja uma dessas pessoas que, porque pensam tanto na pandemia, consomem tanta informação de números, de óbitos, disso e daquilo, se tornam pessoas pessimistas. Pessoas que olham de maneira muito cinzenta, o futuro está muito obscuro, está muito feio. Por que isso? Porque aquilo que a gente bota para dentro aqui, que passa a povoar o nosso pensamento, acaba condicionando o tipo de vida que eu vou ter. E se a boca fala do que está cheio o coração, e eu enchi meu coração disso tudo, aí as minhas atitudes, agora eu começo a destilar amargura, ressentimento para com a vida, falta de esperança. Os relacionamentos sofrem, você sofre. A mente adoece e o corpo segue atrás. Percebe como é importante refletirmos sobre o que é que a gente tem pensado e mais, sobre o que é que a gente quer colocar na mente hoje. Eu já contei essa historinha aqui uma vez, mas eu decidi que pelo menos uma vez por ano eu tenho que dar essa ilustração, porque ela é muito simples e muito fácil da gente ficar lembrando dela. Que é a história do dono de 2 cachorros. E o dono ganhava dinheiro colocando os cachorros para brigarem. Nem é uma ilustração boa para dar nesses dias aí, a Sociedade Protetora dos Animais não gosta. Me permitam apenas a título de ilustração, ok? Não tem mérito algum em botar o cachorro para brigar, importante deixar isso claro, tá bom? Aí o camarada botava as apostas, e todo mundo saía apostando, e era um cachorro branco e o outro cachorro bem preto. Aí ele dizia que o branco era o mais forte, etc e tal, botava para brigar, o preto ganhava, aí ele juntava o dinheirão das apostas. Aí semana que vem, novo torneio, botava os bichos para brigar. E aí todo mundo que tinha visto a vitória do preto, corria para apostar no preto. Aí o branco ganhava, ele recolhia as apostas todinho para ele. Até que o sujeito ficou indignado e disse, não, peraí, tem treta nesse negócio. Aí foi conversar com ele. Mas vamos lá, cá entre nós, eu nem vou apostar mais. Mas me diz o que há. A gente achou que o preto fosse o vencedor. E aí, contra as estatísticas, o branco ganhou. O que houve? E o dono diz o seguinte, e essa é a lição dessa ilustração politicamente incorreta. A lição é a seguinte: sempre vence aquele que está melhor alimentado. Basta eu enfatizar a alimentação da semana em um deles e certamente ele terá mais energia, mais vivacidade, enquanto o outro vai estar com uma baixa glicêmica, não vai ter energia para nada. Grava essa frase aí, ó. Na briga da mente, na luta entre os nossos pensamentos, aqueles que querem seguir as virtudes apresentadas por Paulo e aqueles que naturalmente seguem as inclinações da nossa própria carne, dos nossos desejos, nessa batalha da mente, vence aquele que estiver melhor alimentado. E aí, você tem alimentado a sua mente de quê? Eu nem queria dizer isso, gente, mas eu sinto no meu coração de dizer: você está alimentando a mente de Big Brother? Fala sério. Fala sério. Você está alimentando a mente de que mais? E olha só, quem me conhece sabe que eu não estou aqui com um papo moralista, tá? Não é Big Brother, não é de Deus e tal. Eu nem entro nessa discussão, ok? Mas, gente, tem alimento bom e tem alimento ruim. É ou não é verdade, pessoal? Quem quiser assistir, é uma escolha de cada um, nós somos livres. Mas é importante que você saiba: tem alimentos que te deixam fraco, tem alimentos que te comunicam inverdades, tem alimentos que fazem você achar que está vivendo de uma forma bacana, quando na verdade está construindo um conjunto de valores super frágeis,
que na primeira tribulação desmorona e você chega a se perguntar se Deus existe. Castelo de areia é o resultado de valores fracos construindo a nossa forma de pensar. Então, eu deixo para você essa pergunta: no que é que você tem pensado? Ou, do que é que você tem alimentado a sua mente que pensa? Essa é uma conclusão reflexiva para mim e para você. O que eu gosto desse texto aqui, e termino com esse fechamento, é que Paulo constrói uma lógica muito importante aqui para nós. Presta muita atenção aqui agora. Quem está em casa, é hora de se ajeitar no sofá e olhar aqui nos meus olhos. Paulo diz assim, ó: pensem nessas coisas todas. Aí já emenda no verso 9 dizendo o seguinte: ponham em prática tudo isso que vocês aprenderam e viram em mim. E termina este verso dizendo: e o Deus da paz estará com vocês. Olha que sequência que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que primeiro eu penso em algo, depois eu coloco em prática e depois eu experimento a paz de Deus sobre minha vida. Pensamento, prática e experiência. Começa aqui, irmãos. Começa com aquilo que tem enchido a minha cabeça e descido para o meu coração. E depois que o meu pensamento está cheio daquilo que edifica, daquilo que é verdade, resistente ao tempo e aos modismos, depois que minha mente e meu coração está cheio disso aqui, a minha vida caminha para uma prática coerente com aquilo que encheu minha mente. E depois então, vem a experiência, que o Deus da paz te dê essa experiência de paz. No meio da pandemia, com números alarmantes, sim, os números são alarmantes, são preocupantes, você tem que estar bem informado, mas veja que existe uma linha muito fina entre o que é o sujeito bem informado e o sujeito em pânico por causa da informação. Esse aqui não experimentou a paz que vem de Deus. Então a gente ajusta o pensamento, coloca tudo em prática, e aí sim, goza da experiência da paz. Que o Deus da paz esteja com cada um de vocês, que Ele esteja reorientando o seu pensar, que Ele esteja te dando hoje a coragem de fazer um compromisso. Senhor, eu vou reler esse verso 8 aqui, de um por um, eu vou buscar implementar isso aqui, ó, no meu pensar, porque eu sei que a partir daqui minhas atitudes serão outras, e com outro agir, a paz, a experiência da paz, vai me colocar tranquilo no meio deste tempo tão difícil. Que o Senhor te dê essa paz hoje, e oriente o seu pensamento em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Deus por isso. Que tal a gente orar agora, hein? Que tal? Vamos ficar de pé? E essa oração pode ser nesse sentido de compromisso, de você se comprometer com o Senhor. Faça essa oração agora apenas se de fato você quer fazer esse compromisso. Deus, eu entendo que eu preciso reorientar o meu pensar, eu preciso disso. Vamos orar, feche os seus olhos. Santo Deus, nós estamos aqui em humildade de coração, nossos corações estão quebrantados pela Tua palavra, Senhor. E de uma forma humilde, muito verdadeira, Deus, nós estamos aqui para dizer que os nossos pensamentos tendem a seguir numa direção contrária a isso que nós aprendemos hoje. E por isso, Deus, a gente reconhece que se não for o Teu Espírito Santo nos ajudando, a gente não consegue implementar essas mudanças. Por isso nós oramos juntos para que o Teu Espírito opere em nossas mentes, opere em nossos corações e nos dê essa experiência de experimentarmos, Deus, a paz, o descanso daqueles que estão reorientando suas mentes para pensar em tudo aquilo que edifica, que promove a paz, que é verdadeiro,
que salva relações, que constrói. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo agora, Senhor. Derrama sobre cada um dos que aqui estão, dos que estão em casa, derrama, meu Deus, de bênção generosa, para que nossas mentes mudem e para que a gente enxergue o futuro com os teus olhos e que, portanto, a gente descanse. E que o Deus da paz nos ajude nisso tudo. Em nome do Senhor Jesus oramos e juntos dizemos amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Ele está vivo e é por isso que a gente pode estar aqui cantando, ouvindo a palavra, reagindo a essa palavra, dizendo amém, dizendo glória a Deus. É porque Ele está vivo, é porque Ele está vivo que tem esperança para a sua casa, para a sua saúde, para o seu negócio. É porque Ele está vivo que as nossas orações chegam até os céus, chegam até os ouvidos e ao coração do Pai. É porque Ele ressuscitou, amém? Glória a Deus por isso. Deixa eu dar um aviso rápido para depois a gente ir embora, sobre ensino, sobre aprendizado da palavra de Deus. A gente conversou, pastores, liderança da igreja, e nós decidimos voltar a 3 classes da nossa escola bíblica. Nós vamos dar esse aviso com calma, com muitos detalhes. Eu estou apenas deixando o gostinho aqui para vocês, tá? Em função da pandemia, as aulas vão acontecer todas online, nas segundas-feiras à noite. Todas as 3 classes vão acontecer simultaneamente através do Zoom. E aí você ainda vai saber quais são elas, vai poder se inscrever no conforto da sua casa e vai crescer muito. Isso vai acontecer no meio do mês de março, então a gente vai avisar bastante. Agora, no domingo que vem, já se inicia a próxima turma de integração. Queria que colocasse aí o slide da integração. Você pode escanear esse QR Code para fazer a sua inscrição ou digitar o link ali embaixo. Você acessa um formulário e se inscreve. Já tem gente inscrita e no domingo que vem a gente forma um grupo de WhatsApp, cola o link da turma e você participa então da primeira aula comigo às 17 horas, ok? Muito importante isso. Hoje você viu pessoas sendo recebidas como membros, através de transferência ou através do batismo. Se esse é o caso, uma das 2 situações, eu quero te receber na classe de integração, domingo que vem às 17 horas, tá? 100% online através do Zoom, mas você precisa fazer a sua inscrição. Aguarde mais informações sobre a escola bíblica virtual, que no domingo que vem a gente vai divulgar bem. E é ótimo para você, encher a mente, ajustar o pensamento, colocar aquilo que edifica para determinar a sua vida, orientar o seu agir. Ok, pessoal? Queria chamar o pastor Gabriel aqui à frente. Está com o microfone aí, varão? Não, então deixa, tá? Deixa que eu impetro a bênção. Eu chamar o Gabriel para impetrar, eu mesmo abençoo o povo de Deus. Recebam a bênção do Senhor, queridos.
Que o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso, soberano Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós, operando no nosso pensar, operando no nosso agir, e que a partir disso, o Deus de toda paz esteja sobre você e sobre sua casa. Vamos em paz para a glória de Deus. E até quarta-feira na nossa transmissão online. Forte abraço.